Economia, política, comportamento, psicologia, questões comunitárias. A pauta dessas conversas aqui no Presença é muito diversificada. Uma delas, por exemplo, é meio transversal. Ela está sempre presente e recorrentemente, não só nesse trabalho que a gente desenvolve aqui na RTV, como o trabalho que a gente desenvolve ao longo das últimas 4 décadas em alguns veículos de comunicação do Espírito Santo. E uma pauta recorrente é a cura e as vertentes da cura, pelo que isso pode significar e que vai um pouco além do que a gente chamaria do conhecimento científico convencional ou de um saber já cristalizado. A gente fala das perspectivas e das possibilidades da cura, claro que devidamente experimentadas e testadas. Hoje nós vamos falar de assuntos dessa natureza. Eu vou conversar com a terapeuta integrativa Loirine Zanon a respeito desses assuntos, principalmente da qual ela se ocupa mais predominantemente, que é a reflexologia. É com a Loirine Zanon, então, que eu passo a conversar. Eu já fiz uma apresentação para você também, estou falando para o telespectador, mas estou falando para você também, entendeu? É uma proposta da gente estar sempre discutindo aqui as vertentes da cura, as perspectivas da cura, que às vezes fogem do cânone acadêmico e científico, né? A reflexologia, por exemplo. O que é a reflexologia? A reflexologia é uma técnica, ela é uma técnica milenar, onde ela tem o princípio de ativar as terminações nervosas no pé e essa ativação passa pela medula através de um sistema bioelétrico e ativa as informações no cérebro e ele ajusta o seu sistema como um todo. Então a gente consegue, através da reflexologia, cuidar desse cliente na saúde física e a parte também emocional. Você está atuando como terapeuta com essa especialidade, com essa abordagem há quanto tempo, Loirine? Há quase 10 anos já trabalho com a reflexologia. E você constata uma resolutividade de fato? Sim. Eu tive algumas experiências, né? E até como a reflexologia chegou na minha vida, foi porque eu adoeci e eu tinha uma visão muito cartesiana, como a gente já havia conversado, e uma pessoa que fazia reflexologia me ofereceu essa técnica e eu muito incrédula, mas ela simplesmente me ajudou a entender que eu precisava apenas estar presente e que a técnica, de certa forma, ajudaria eu a ter essa conclusão pelos próprios resultados. E eu tive um resultado fantástico e hoje eu virei terapeuta por conta disso. Quais eram os problemas de saúde que você tinha? Eu tive uma tireoidite de Hashimoto e eu tive artrite reumatoide. Então eu me tratava com vários médicos. Limitante, bem limitante. Limitante. Eu cheguei a ponto de quase não conseguir mais caminhar e dores e tomava medicamentos fortíssimos, né? E poucas sessões ela conseguiu me ajudar a sair daquele quadro. Então eu tive uma melhora muito grande física e entendi que tinha uma parte emocional envolvida. E ela, como uma boa terapeuta, conseguiu me ajudar a entender esse sistema como um todo. Quer dizer que você nunca faz uma abordagem estritamente orgânica. Então nós somos integrados, né? De certa forma, físico, emocional, espiritual, o sistema nosso ele tem vários caminhos aí que precisam ser ajustados. Mas aí nesse caso a reflexologia ela contempla essa abordagem dessas 3 dimensões? A gente consegue porque cada órgão ele tem a sua frequência emocional. Então quando um cliente chega para a gente com uma questão física, a gente já consegue identificar questões emocionais que esse cliente tenha. E também na reflexologia na qual eu trabalho, o pé ele tem alguns significados, né? Então, quando a gente olha para o pé daquele cliente, ele já traz informações nas quais a gente consegue trabalhar com esse cliente, também a parte emocional. Tipo como, cita um exemplo assim, o que você vê na característica do pé, o pé pronado? Calosidade, o formato dos dedos, da unha, porosidade, machucados, calos, tudo isso, pintas, tudo isso tem uma informação. Aqueles risquinhos que a gente tem também, tudo isso traz uma informação, né? E aí a gente consegue olhar para o pé daquele cliente e saber se ele
tem a mente mais rápida, se ele não tem, se ele está apático, se os órgãos estão de acordo, né? Então a gente consegue ter uma primeira análise só olhando para o pé desse cliente. E com relação à planta dos pés, provavelmente há uma correspondência entre as áreas da planta do pé e os órgãos? A gente tem... Na acupuntura existe isso. E também. Então, o nosso pé, ele tem as terminações que são correlacionadas ao sistema, né? Passa igual eu falei, pela medula, os nervos raquidianos. Então, nosso corpo ele é todo interligado. Então, nós temos, na reflexologia, ela trabalha principalmente com o pé, mas a gente tem essas terminações também na mão. Se eu quiser trabalhar o seu corpo por inteiro, eu vou trabalhar pé, mão e a orelha, né? Que se você olhar, é um feto de cabeça para baixo. Então, tá todas essas informações, né? E por ali você, inclusive, faz diagnóstico. Diagnóstico também. A gente não seria diagnóstico a palavra identifica, isso, né? Identifica distúrbios. Isso, a gente identifica distúrbios, porque na orelha também marca. E a gente usa a acupuntura ou a reflexologia auricular também para estimular. E aí, nesse caso, a prescrição meio é de estímulo. Porque na acupuntura você trabalha com sedação ou tonificação, basicamente, né? Isso. Você corrige excesso ou carência de energia. Isso, e na reflexologia a gente trabalha com estímulo, porque o próprio corpo ele entra em equilíbrio também, né? Isso também é muito similar, o princípio é praticamente o mesmo. Uhum. E no caso da resolutividade, ela é prescrita para além daquilo que ela serviu para você, que foi maravilhoso, claro. Sim. O que mais ela... Eu falo que nós tratamos todo mundo que tem pé, né? Mas a gente trata crianças de uma certa idade, porque ela não fica quietinha na cadeira, e até pessoas de idade e tudo mais. E nós trabalhamos não só as partes físicas, né, as doenças físicas, nós trabalhamos emocional, estresse, ansiedade, pânico, questões emocionais também, porque se a gente equilibra o físico, automaticamente a gente ajusta aquele sistema, né? Então conseguimos trabalhar todo mundo. A presença hoje é da terapeuta integrativa Loerine Zanon. A gente volta já. Voltamos com a presença da terapeuta integrativa Loerine Zanon. Você está falando a respeito de reflexologia. E a gente gostaria de disseminar isso para as pessoas, saber que tem essa possibilidade e junto com a medicina tradicional, porque aqui é importante entender que a gente não exclui nada. Se o cliente ele já chega com tratamento, a gente vai integrar aquele tratamento, né, para um bem maior. Na verdade, quem busca excluir é a medicina tradicional. Ela, quando pode, ela exclui. É aquela questão do paradigma científico, né? Porque, embora ainda seja um pouco conhecida as técnicas que eu trabalho, a reflexologia é a que eu mais, né? Eu quero fazer esse papel de levar as pessoas que têm possibilidades de cura. Quando eu falo cura, é curar o sistema como um todo, a gente se autocurar também. Então, nós somos um sistema completo. E nesse sistema a gente é meio bagunçado, perdido. Então é se descobrir e se autocurar. Uhum. Alinhar, né? Alinhar as várias dimensões, exatamente. Né? Alinhar as várias dimensões. Então posso dizer que eu nasci de novo. Eu sou grata a todas essas doenças que eu tive, porque hoje eu estou aqui por conta disso. Quer dizer, todo o trabalho que você despende desde então é no sentido dessa chance aos outros. Exatamente. E um pouco de agradecimento também, né? De gratidão. Gratidão. Mas o perfil das pessoas que você tem atendido mais recorrentemente, mais regularmente, quais são os distúrbios ou problemas que eles apresentam? Principalmente sintomas físicos de dores e as questões emocionais de conflitos mesmo, conflitos existenciais, né? Sim. A nossa sociedade ela cobra muito do ser humano que eles têm que ser o melhor, estar sempre bem, e o sistema vai nos engolindo. Então
esse é o maior público que eu pego, as pessoas muito perdidas, com dificuldade, eu diria assim, de andar para frente. Depressão, pânico. Depressão, pânico, ansiedade, estresse. Ansiedade então é impressionante, muito, né? Muito. Virou gripe. Exatamente. E a maioria desses clientes já tomando medicamentos ansiolíticos, né? E tudo mais, então, sem saber lidar com isso. E vem buscar uma forma de aprender a lidar, porque a gente não vai conseguir tirar isso, né? É ajustar isso. E aí, essa é a busca maior. Ou seja, a pessoa tem que se engajar na autocura, né? Exatamente, porque eu falo assim, o terapeuta, ele tem o papel de orientar e ajudar, ele não tem a responsabilidade. Eu falo por experiência própria que eu criei aquelas doenças, porque a minha mente só reconhecia aquele padrão. Quando eu entendi que eu poderia mudar um padrão de crença, eu mudei a minha vida. Então eu busco ensinar esse meu cliente que ele tem a possibilidade de mudar a vida dele. Se ele mudar e acreditar no novo padrão e trazendo a autorresponsabilidade. Ou seja, ele é responsável diretamente pelo que acontece a ele. Exatamente. Então nós vamos orientá-los, né, ajustar esse corpo físico, emocional, né, seja espiritual, mas a responsabilidade vai cair sobre o próprio cliente. Nós não fazemos milagres, né? Bom, o nosso tempo está se encerrando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã, quando estaremos dando sequência à conversa com a terapeuta, com a Loerine Zanon, que vem nos compartilhar conosco uma abordagem de cura que pode ser, para alguns aspectos, em alguns casos, talvez a sua, quem sabe. Espero você, até já.